Continuando aqui com os carros 164, hoje nós vamos dar uma olhada em alguns modelos um pouquinho diferentes. O primeiro deles aqui, ó, que eu quero mostrar é esse Ford Crestliner 53, feito pela M2. A M2 realmente é uma marca que sabe o que está fazendo, capricha nos seus carros e reproduz tudo com muitos detalhes, com uma riqueza incrível de detalhes. E para melhorar ainda as coisas, eles fazem portas que abrem, né? Eu sempre digo que é melhor, às vezes, um modelo não abrir nada, mas ser bem feito, do que ele ter um monte de coisa que abre e o acabamento não ser tão bom assim. A M2, nesse caso, ela consegue conciliar bem as coisas, fazendo o capô que abre, com um motor bastante detalhado lá dentro, portas que abrem e um interior muito bacana, muito bem feito. Ao mesmo tempo, ela tem o cuidado de fazer esses quebra-ventos, os ornamentos todos do carro são feitos estampados na carroceria. Alguns ornamentos são feitos à parte, que é o caso desse enfeite de capô. Os faróis e a grade desse carro que são feitos em peças de plástico, assim como o para-choque. Mas são feitos com muito cuidado, com bastante capricho. As calotas dele também, assim como as rodas, os pneus de faixa branca, as lanternas, as luzes das setas aqui, as luzes traseiras e o para-choque traseiro, os frisos e ornamentos aqui da carroceria que são feitos também com bastante cuidado. Então a M2 capricha bastante nos carros. Chassi metálico, preso com parafuso, então na eventualidade de precisar consertar alguma coisa nesse carro, ou mesmo se precisar até customizar, fazer alguma coisa, é muito mais fácil de abrir e fechar o carro. Emblema V8 aqui no paralama, assim como o Crestliner aqui na ponta do paralama, na ponta do friso. Eles conseguem reproduzir uma letrinha desse tamanho no modelo na escala 1/64. Então realmente um capricho muito grande. Os limpadores aqui que eles não esqueceram de fazer. E nesse caso esse carro não tem retrovisores. É aquela história, melhor não ter do que ter uma coisa mal feita. Os quebra-ventos também, essas peças que eu mostrei, elas têm o vidro aqui, então mais um cuidado aqui da M2. A M2 está de parabéns com esse carro. É uma marca que eu aprecio bastante. Também da M2 tem aqui esse Plymouth Belvedere de 1958, numa cor simplesmente maravilhosa. É um azul petróleo aqui, não sei exatamente que cor é essa, mas é um azul escuro metálico, um cinza azulado, alguma coisa assim, que além de ter ficado um tom muito bonito, tem uma qualidade de pintura que é excelente. Esse Plymouth também tem um capô que abre. Alguns capôs desses carros são mais chatos de abrir. O motor dele muito bem detalhado aqui, ó. Provavelmente seja o Hemi também. Esses carros eram muito rápidos, né, muito velozes, além de muito avançados para a época. As portas também que abrem, com quebra-vento, com vidro. Interior caprichado em todos os detalhes. Por isso que eu falo, tamanho não é documento. Às vezes você tem carros numa escala menor, feitos com muito mais cuidado do que carros numa escala grande. Então não adianta ser grande o modelo e ter acabamento ruim, porque ele não vai realmente brilhar numa coleção. Abre a porta esquerda aqui, ó, o volante dele. Ele só não tem porta-malas que abre, né? Aqui, ó, Plymouth 1958. O chassi dele também de metal, parafusado, rodas e pneus muito bem detalhados, as calotas aqui do Plymouth, maçaneta, todos os detalhes, nada esquecido. E lógico, não fizeram o retrovisor, mas melhor não fazer do que fazer mal feito. Esse é muito parecido com aquele Plymouth do filme Christine, só que aquele carro na verdade era um Plymouth Fury.
e este é um Belvedere. Tem uma diferencinha aqui nesse rabo de peixe aqui atrás. E alguns outros pequenos detalhes. Vamos dar uma olhada no modelo aqui, que é esse Ford Edsel. Ford Edsel 58. Eu mostrei um para 18 há algum tempo, né? Foi aquele carro que quase faliu a Ford. E realmente, aquele detalhe do banco, que é branco do lado direito, também é nessa miniatura. Esse aqui é Racing Champions, chassi metálico, também. Aqui é rebitado. Carro muito bem feito também. O Racing Champions ele tem uma característica que às vezes os retrovisores, os ornamentos dele acabam ficando meio grandes, meio fora de proporção. Nesse aqui até que estão numa proporção legal. Tá? Esse Edsel aqui está muito bacana. É um outro carro bem legal dessa década de 50. Ele vem numa base que eu tenho aqui dentro. Essa base do Ford Edsel. Ele fica aqui. Aqui o E do Edsel. E coloca aqui, por exemplo, numa prateleira. Fica bem legal, né? Um modelo bacana também da Racing Champions é esse Chevrolet Bel Air 56. Conversível. Um kit Continental. Também numa base, aqui a gravatinha da Chevrolet é muito caprichada, uma coisa muito chique. Ele tem um capô que abre, o motor V8 dele aqui, as portas são fixas, e aqui sim é aquela minha crítica da Racing Champions, o tamanho do retrovisor desse carro. Parece um retrovisor de caminhão, né? A mira do capô ficou no tamanho certo, os ornamentos aqui, inclusive esse acessório aqui no para-choque, um acessório de época, ficou legal. As rodas, as calotas ficaram bacanas. Os emblemas, as lanternas, step, tudo aqui ficou muito bem equilibrado. Só o retrovisor ficou um pouquinho grande. Mesmo assim não é nada que desabone o modelo. A parte interna dele aqui ficou legal também. Ficou muito bonita. Então é um carro que vale a pena ter numa coleção de diecast. Um modelo interessante também da M2 é essa Chevrolet 57 BOVO. É praticamente uma perua Bel Air, só que não é a Nomad, que ela é 4 portas. Eu vou tirá-la dessa caixinha para a gente poder dar uma olhada com maiores detalhes. Da caixinha, ela tem as portas dianteiras que abrem, tá? Só as dianteiras, as traseiras são fixas. Tampa traseira também é fixa. Aquilo que eu digo, melhor não abrir do que abrir se mal feito, né? O motor dela é um 6 cilindros, né? Então, e outra, ela tem aqui o emblema Chevrolet sem aquele V. Então é um modelo mais simples realmente do que o Bel Air, né? E aqui atrás, ó, um emblema Chevrolet. Então ela tem cara de Bel Air, mas não é um Bel Air. É a mesma linha, mas um desenho extremamente elegante também. E, como todo M2, muito bem feito, muito bacana. Realmente uma peça bem legal para ter numa coleção, um 64. Esses carros mais clássicos, né? Vamos a uns modelos um pouco mais recentes, aqui da década de 70, uma marca que eu aprecio bastante, que é a Auto World. Nesse caso aqui, eu tenho aqui um Cadillac Review de 1976. Este, em matéria de 1.64, é um dos mais bem feitos que eu já vi. Realmente é muito caprichado. A Auto World, se não me engano, ela tem o controle acessionário do antigo dono da Johnny Lightning, tá? E produz carros com um grau de refinamento, de acabamento maravilhoso. Eu já gosto muito de Cadillacs, e no caso este carro aqui é bastante interessante. Tem um desenho elegante como de todo Cadillac, né? É uma verdadeira barca, para falar a verdade, um carro navio de grande. E os detalhes dele foram todos muito bem reproduzidos. O brasão da Cadillac, tanto ali no teto de vinil, naquele meio teto, quanto nas calotas, o Coupe de Ville no paralama traseiro,
Aqui a grade dianteira com os faróis, conjunto óptico dele muito bem cuidado. Aquele V estilizado e o logotipo Cadillac na traseira. As lanternas verticais, os para-choques nas laterais, né? E aquelas horizontais atrás da tampa traseira. Realmente um carro muito bacana. Esse aqui tem o capô que abre, um capô meio chato de abrir, mas vamos ver se a gente consegue abrir para poder dar uma olhadinha melhor. Chato do que eu imaginei. O capô abre aqui, ó. V8 deles. Cadillac tem um motor realmente enorme. Só que como era um carro de mais de 2 toneladas, ele não era um carro, é claro, de alto desempenho. Era um carro de bom desempenho, mas priorizava o luxo, né? Com este realmente belíssimo exemplar aqui, que não pode faltar em nenhuma coleção de carros americanos. Um outro bastante interessante, mais um muscle car aqui. Nós vimos no vídeo anterior um muscle car desse Dodge Challenger 1970 RT da Greenlight. Agora nós vamos ver um feito pela Auto World. Nesse caso ele não é um RT, mas é um TA. A qualidade desse carro é realmente impressionante, tanto na questão da escala, das proporções, detalhamento do chassi, as faixas, o logotipo Challenger aqui, que é um TA six-pack, ou seja, é um Dodge nervoso. A qualidade do motor dele aqui, o Hemi, é maravilhosa. Para ver que até mesmo as dobradiças do capô desse carro, nessa escala 1/64, são feitas de uma forma tão delicada que não, dependendo da foto, não parecem ser miniatura. Traseira dele, as lanternas são pintadas, mas muito bem feitas. Esse spoilerzinho traseiro que ele tem. Então, realmente, carro muito bacana para ter numa coleção. Os pneus dele são um pouco mais finos do que os da Greenlight, né? Os escapes aqui, ó, não foram esquecidos. Realmente, a Auto World é uma das marcas que eu considero melhores nesse quesito de 1/64. Eu gosto até mais do que os carros da Greenlight. Embora a Auto World tenha alguns carros que a Greenlight não tem, e a Greenlight tem alguns carros que a Auto World não tem. Mais um Auto World que eu tenho aqui é esse Barracuda 64. Quando eu fiz um vídeo sobre um Barracuda 1/18, eu disse que ele foi o primeiro muscle car que surgiu dessa era dos pony cars. Mais precisamente foi este modelo aqui, tá? Foi derivado do Valiant, que tinha essa mesma frente, só que era um carro sedã, né? Carro de 3 volumes. E o Barracuda ele teve esse teto especial, V8 aqui, ó. Carro bem bacana. Aliás, este carro é do tamanho do Dodge Dart. Então, para nós termos uma ideia daquilo que eu falei no meu vídeo das escalas, não é que um 1/64 vai ter em torno de 7 centímetros. Vai depender do carro que é miniaturizado. Vamos colocar o Cadillac do lado dele para a gente ter uma ideia da diferença de tamanho desses carros. O Cadillac ele tem quase um porta-malas a mais do que o Barracuda. E o Barracuda é do tamanho de um Dodge Dart, que é um carro relativamente grande. Então, realmente, isso aqui é um transatlântico, né? É enorme. Vou mostrar o chassi dele que eu não tinha mostrado antes. Mas este Barracuda aqui também é um carro bem interessante. Ele não é, eu diria que não é um esplendor de beleza, tá? 69, 70, essas outras linhas eu acho mais bonitas dele. Mas ele também é um carro bem bacana. E a miniatura também está muito caprichada. Vou tentar acertar o foco aqui para mostrar todos os detalhes dele. Mas a gente consegue ver aqui a frente dele. Esse Barracuda, inclusive, ele tem essa frente que lembra bem o Valiant, né? Aliás, é igualzinha do Valiant.
Essas rodas aqui que são extremamente detalhadas. Isso é bem característico dos Auto World. O interior dele também, ainda que seja preto, mais difícil de ver aqui na câmera, dá para perceber que foi feito também com bastante cuidado. E tem esse acabamento aqui em volta da janela traseira, né? Na traseira desse carro tem um logotipo bem aqui perto da lanterna. Vou tentar acertar o foco aqui, em que está escrito Valiant, ou seja, os primeiros Barracuda na verdade eram Valiant Barracuda, né? Vieram de uma outra plataforma. Carro bem bacana também. Esse Mustang Mach-1 71, ele também é Auto World. Dá para perceber os cuidados com que esse carro também foi feito. O esquema de cores, as faixas, os detalhes das rodas, os pneus. A frente dele extremamente detalhada. Esse desenho do capô. Interior também. A parte traseira dele. O aerofólio ficou um pouquinho grosso, mas não chega a ser grosseiro, né? Aquela colmeia que tem entre as lanternas, né, ali onde tem o bocal do tanque, muito bem feita. A parte de baixo dele também feita com muito cuidado. Então realmente é um carro muito bacana também. O capô dele abre, né? O detalhe do motor dele. E isso em escala 1:64. Eu não estou nem falando de uma escala grande. Se a Auto World 1:64 consegue fazer isso, né? Na escala 1:18, então, né? A gente já pode ver que eles são capazes de fazer com os Authentics. Isso é bem bacana também. Bastante bacana é esse Greenlight da série Hitch and Tow. Eu mostrei num outro vídeo uma picape Dodge com um trailer parecido com esse. A única diferença é que ele é um trailer dourado, esse aqui é prateado, né? É o Airstream Bambi, como eles chamam esse tipo de trailer. É um trailer bem antigo, bem característico da década de 60. E essa picape, que é do finalzinho dos anos 60, é uma picape 68, né? Eu ainda confundo um pouco as picapes da Chevrolet no final dos anos 60 e começo dos anos 70. E das outras não tem um capô que abre, tá? Ele parece que abre, mas ele é fixo. O capô rebitado, isso também não é nenhum demérito para ela. A qualidade da Greenlight a gente vê que está sempre presente, né? Chassi bem acabado, um chassi metálico bem robusto, rodas e pneus também muito bem feitos. O logotipo aqui da picape, né? Uma C10. A frente dela aqui, ó, com a grade muito bem acabada. O logotipo Chevrolet aqui, a gravatinha na grade e o Chevrolet escrito espaçadamente aqui no capô, né? É uma cor bastante vistosa também, essa que foi usada nessa picape, bem bonita. E essas lanternas traseiras que eram típicas das Chevrolets americanas do final dos anos 60 e começo dos anos 70. A caçamba dela bem ampla, bem feita, né? Ao contrário do que antigamente se fazia, que muitas vezes fazia uma caçamba rasa aqui, sem nada dentro. Esta não, ela teve a caçamba muito bem reproduzida. Se abrisse aqui atrás ficaria bacana, mas provavelmente seria uma peça frágil, então até por questão de custo a Greenlight deve ter optado por mantê-la fixa. O trailer aqui, ele mostra bem todos os rebites, as luzes laterais, cortininhas aqui na janela. Provavelmente ele seja oco por dentro. Essa manivela aqui é para ajustar a altura, para que ele possa ficar desengatado da picape. Tem 2 botijões de gás aqui. A porta dele com uma persiana, uma veneziana aqui. E a roda dele, que é uma roda simples com uma calotinha no meio. O chassi é uma chapa praticamente. Muito bacana esse trailer, esse Airstream aqui. Realmente uma peça muito bonita. E que combina com qualquer outro carro, um 64,
que tenha um engate, né? Inclusive a Greenlight tem esses trailers para vender em separado nas escalas 1.24, 1.64 também. É realmente uma peça bem legal aqui. Esse Mustang 302 é um 2+2 Fastback. Aliás, é muito comum essa nomenclatura 2+2 em alguns carros, porque havia carros americanos na década de 60, às vezes até carros grandes. O Pontiac Bonneville, por exemplo, tinha uma versão 2+2, mas é que o banco traseiro tinha um console central, então sentavam duas pessoas na frente e duas atrás. Era uma opção que existia na época. Esse M2, né, um acabamento bastante esmerado. Nós vamos tirar aqui da caixinha para poder dar uma olhada nele com mais cuidado. Carro bem bacana para a gente ver. Fora da caixinha, né? Realmente ficou muito bonito nele esse esquema de cor, essa cor branca com pneus faixa branca, roda de aço e calotinha estilo Dogdash central. O estofamento branco nele também ficou de muito bom gosto. Com o painel preto, ele deu um contraste legal, deixou o carro bonito, né? Como vários outros modelos da M2, ele tem as portas que abrem aqui. Essa aqui está meio difícil de abrir. Algumas portas da M2 infelizmente são meio duras. Não quero forçar muito aqui, mas ela abre sim. Eu já cheguei a abri-la numa outra ocasião, usei uma espátula. Então vamos abrir a direita aqui para a gente mostrar melhor o interior desse carro. É bem legal. O capô dele, o nosso famoso 302 V8, que é um motor dos mais consagrados que existem. Considerado talvez o melhor motor da Ford. Logotipo aqui Mustang com o cavalo. Carro muito bem feito mesmo, né? Se não fosse a minha mão aqui, seria até difícil dizer que esse carro seria na escala 164. Esse é 1968, né? Escape duplo aqui, as luzes traseiras. A parte de baixo dele aqui bem caprichada também. Então, cavalinho aqui na grade. É um carro de muito bom gosto, bem bacana mesmo, como os M2 são, né? É uma das minhas outras marcas preferidas. Aliás, as minhas 4 marcas preferidas de miniaturas 1.64 são Auto World, a Greenlight, a M2 e também a Johnny Lightning, que fazem todas elas carros muito bacanas, né? Gosto também muito da Racing Champions e já vi outros carros também que apareceram por aí, como Kyosho. Tem um Camaro da Kyosho que eu mostrei em um dos meus vídeos em inglês e ele realmente está muito bem feito. Agora vamos ver esse Pontiac Firebird 68 400, né? Carro bem bacana também, está com uma pintura linda, também da M2. Nós vamos também tirar da caixinha para podermos dar uma olhada melhor nele, né? Ele realmente dá pra ver que a pintura dele está toda cintilante aqui, muito bem feita, de muito bom gosto, né? Nós vamos dar uma olhada nesse carro aqui. Vou tirar da caixinha para a gente poder ver. Pontiac Firebird 68, tá? Esse capô aqui ele não está fechando muito bem, depois eu vou dar uma olhadinha nele, mas dá pra ver que os detalhes desse carro são maravilhosos, né? Tanto embaixo quanto em cima, por dentro, traseira. O desenho dele, aliás, é o mesmo do Camaro, né? É praticamente um Camaro 68 com frente diferente e traseira também, com outras lanternas. O motor dele aqui, ó, pelo jeito é um Big Block, né? As portas dele abrem. Ele não tem quebra-vento, né? O Camaro, se não me engano, tem, mas não me lembro, preciso dar uma olhada, mas o Firebird não tem. Aqui, ó, por dentro dá pra ver que ele é um carro bem detalhado, muito bem feito, com todos os detalhes bastante reproduzidos com uma fidelidade. E uma coisa interessante é esse
cucuruto aqui, que é na verdade um tacômetro, um contagiros que fica aqui em cima do capô. Isso aqui existe no Pontiac GTO da Judge, né? Em alguns outros muscle cars também. E é uma opção nesse Firebird, que tem esse motor 400. Ou seja, esse aqui é um canhão mesmo em termos de desempenho, né? Realmente deixa para trás muitos outros muscle cars. Carro muito bacana também. Então nós vamos ficando por aqui. Um vídeo mostrando essa parte, mais uma parte da minha coleção de 64. Vou fechar aqui no Firebird. Agradeço a todos que assistiram. Não se esqueçam de deixar seus likes e também de assinar meu canal. Até o próximo vídeo e muito obrigado. Fiquem ligados que vem novidade por aí.